Oi, gente, tudo legal desde já? Muito obrigado pela audiência de você que sempre prestigia a live do Futebol do Norte, a gente que faz esse programa com o maior carinho, esse Tamo em Casa, para que a gente possa falar de futebol e destacar o que tem de melhor no futebol aqui da nossa região. Hoje tem convidado, hoje nós vamos falar do futebol rondoniense, e aí você já pode participar do programa. Eu já vou aqui inserir os nossos convidados, a turma que vai participar comigo hoje do programa. Em primeiro lugar, Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Convite em cima da hora, obrigado por atender para a gente participar do Tamo em Casa, falar do futebol rondoniense. Hoje teve amistoso, nosso entrevistado, a propósito, estava ligado no amistoso, acho que é do União Cacoalense, que é do grupo, é do Barcelona, grupo do Ji-Paraná. Está todo mundo ligado, você vai falar também a respeito desse amistoso, porque agora eu vou colocar aqui na tela o nosso convidado, João Paulo Belli, também está pintando por aqui. João Paulo, muito boa noite para você. Ele que está no Espírito Santo, só não lembro, é Concórdia, se eu não me engano, o nome da cidade. E aí, é claro, agora ele pinta conosco. Ionai da Luz, o Ionai começou como lateral, fim de carreira atuou como zagueiro, é baiano de Salvador, mas praticamente já é um nortista, né? É um nortista, não é a primeira vez que ele vai comandar o Barcelona, bem conhecido aqui na nossa região. Ionai, seja muito bem-vindo à live do Futebol do Norte, Tamo em Casa, para a gente falar da sua carreira, falar também do projeto do Barcelona, o que pode se esperar do Barcelona de Vilhena para o campeonato rondoniense que está às portas. Boa tarde, boa noite já, né, Ionai? Tudo bem boa contigo? Noite, já é uma boa noite, né, que já é noite aqui em Vilhena, já está tudo escuro aqui, né, as luzes já estão todas acesas, né, um prazer muito grande estar falando com você, Amarilda, aí, com o Alexandre, que eu tenho admiração grande pelo Alexandre. O Alexandre, ele é um dos principais componentes da evolução do futebol de Rondônia, da divulgação lá da mídia do futebol de Rondônia, através desse site inteligentemente criado por ele, né? E que é visto pelo Brasil todo, né? Grandes profissionais do nosso meio, né? Que a gente conhece, quando eles buscam uma pesquisa no futebol de Rondônia, no futebol do Norte, eles acessam esse site, né? E é muito proveitoso, tem contribuído muito para a evolução e a divulgação do futebol de Rondônia. Olha, o Pedro Silva, já estou ligado em Campinas, São Paulo, torcendo para o Leão. Malino, valeu, Pedro. Olha, Espírito Santo, São Paulo acompanhando o programa. E Alexandre Almeida, acho que eu fiz a tua apresentação, mas a deixa do boa noite vai apoiada ou respaldada pelas palavras do Ionai, que ele falava antes da live, da prestação de serviço, quando você criou o site do Futebol do Norte, a projeção do Futebol do Norte tem dado para o futebol da região, mas o Ionai, na oportunidade, falava da exposição que o futebol rondoniense passou a ganhar com isso. Seja bem-vindo, muito boa noite, meu parceiro. Boa noite, Amarildo. Boa noite, professor Ionai. É um prazer estar aqui novamente participando do programa Tamo em Casa. E, coincidentemente, o período que o Ionai chega em Rondônia é quando o futebol do Norte começa a dar seus passos, né? Com isso também teve o crescimento dele profissional, com as conquistas dos títulos do Ionai. E com isso o futebol do Norte foi acompanhando e contando essa história. Por isso que o Ionai tratou essa questão da importância do futebol do Norte no crescimento do futebol rondoniense. Bem, eu já aproveito, Alexandre, eu já deixo a peteca contigo, tá bom? Antes, o Rodrigo Campos, grande Ionai, vai dar trabalho nesse campeonato. Deixo contigo para já iniciar com a primeira, e aí na sequência a gente vai tocando, o Ionai vai falando dos projetos, da carreira dele, enfim. Começar perguntando do professor Ionai, já conhece a história, mas eu quero que você fale para o nosso internauta, o nosso seguidor, como aconteceu a sua vinda para Rondônia, que culminou com aquele título com o CFA em 2002. Alexandre, ali foi um feito muito grande, né, para o futebol da capital, né, que não tinha ganho ainda, e
uma coisa que aconteceu assim que foi um imprevisto, né? Porque eu não tinha planos de vir para o futebol de Rondônia, né? E por uma consequência, né, do futebol, o empresário conheceu o doutor Heitor Costa na Copa São Paulo, e o doutor Heitor se lamentava muito, né, de estar trabalhando com muitos jovens atletas e não ter um treinador que se identificasse, né, com o projeto que o CFA tinha. E daí, esse empresário, ele sempre me acompanhou no futebol baiano. Foi quando eu comecei também com base, né, depois passei para profissional. Ele falou: olha, eu tenho um treinador que pode se identificar aí. E daí ele acertou. Em parte eu também não acreditei, não me interessei muito, né? Eu tinha proposta na época do Goiatuba, de Goiás, né, e de outros clubes da Bahia. E daí eu não me interessei muito, mas foi uma coisa que aconteceu assim: todas as propostas, as negociações não foram feitas, não deu certo. E só permaneceu a do CFA. E daí eu vim como opção, né? Porque às vezes pessoas de cidade grande, eles entendem que Rondônia, Acre, né, Roraima, não é um futebol assim evoluído, né? E daí eu me dispus a vir e me surpreendi porque quando eu cheguei encontrei um monte de garotos, né? E o Heitor Costa me fez esse desafio: olha, só vamos trabalhar com esses atletas aí, não vou investir em contratações de atletas experientes. E como foi colocado o seu currículo, a sua experiência de trabalhar também com jovens atletas, né? Então tá aí um desafio que é para você e para nós, que foi um dos feitos grandes, um dos projetos grandes na visão deles, que era de trabalhar com jovens atletas e revelar e negociar, né? Daí eu aceitei esse desafio, né? Vi as instalações, as estruturas eram muito boas, né? E sabia que nós tínhamos que contar com o empenho desses jovens, o sonho deles, e também com a mão e o trabalho da comissão técnica, né? Hoje, o doutor Arthur, que na época era o preparador físico, né? O Luizinho era um dos integrantes, né? E foi quando eu aceitei e nós lançamos mão disso aí, né? Só que eu já vinha com essa experiência de muitos anos. Então, para mim, não foi surpresa. E para muitos da imprensa aí do futebol rondoniense, como na época do Paraná, eles ostentavam um grupo muito forte, de qualidade, né? De grandes campanhas, União, o próprio Gêmeos, né, e outros. Então eles não acreditaram que aqueles garotos eles fossem dar aquele resultado, né? E eu tive essa oportunidade de ter 3 meses de trabalho, né? E tive esse tempo que me proporcionou, me fortaleceu bastante para que eu introduzisse, né, uma metodologia de trabalho tático, técnico, né, uma adaptação física, que inclusive os atletas é uma história grande. Pediu ao doutor Heitor para que eu diminuísse o trabalho físico, que era muito desgastante, era 2 períodos, eles só treinavam e só treinava 40 minutos, né? E a comissão técnica rotulava eles de jovens, né, de garotos, onde eu também tive que introduzir essa parte psicológica, né, de dizer eles que eles não eram garotos, que eles eram homens, né? E que eles estavam no campeonato de profissionais e que tinha que dar resultado para que ele pudesse ter condições de construir, né, o que eles tanto estavam almejando, que era a carreira deles, né? E desses atletas foi um título inédito para mim, uma satisfação grande, né? E hoje nós temos um grupo desses atletas, né, de Rondônia, outros de fora, e a gente trabalhamos, se fechamos ali. O Jair, que hoje está no Porto Velho, era o supervisor, né? Então foi um trabalho muito bom e pela experiência que eu já vinha de ter trabalhado em Vitória, Bahia, e já vim, né, com essa iniciação de construção desses trabalhos de base, eu associei, né, a experiência com o talento que esses jovens tinham, como o Quintino, o Marcinho, o Andrade, o Pati, né, o Fábio Renato, o Elvis, o Wagner Leonardelli, o Marcelo, o goleiro, né? Então esses atletas aí fizeram a diferença. O Paulo César, volante, né, e o Fábio Tufi. Então foi um grupo, o André Merenda, um grupo que ele só precisava ser despertado
para eles terem uma noção do poder, da capacidade técnica, física e coletiva que eles tinham na época, né? E daí eu introduzi esse trabalho, né, de psicologia, de conscientização deles, né? E nós desenvolvemos esse trabalho e chegamos a um título inédito, que coincidência foi o primeiro título da capital, né? É isso que eu ia perguntar. O primeiro campeão da capital foi o CFA. Me corrige o nome, a abreviação Centro de Futebol da Amazônia. Hoje ele não disputa mais as competições, né? E, Onai, antes de você vir para Rondônia, qual era a impressão que você tinha do estado a qual você iria comandar uma equipe pela primeira vez, né, no estado de Rondônia? Se te surpreendeu? E quais foram as adaptações que você fez? Falasse da questão da parte física com a garotada, mas revela para a gente esses detalhes sobre antes de chegar a Rondônia, qual era a impressão que tinha? É porque quando eu cheguei em Rondônia, eu tinha vindo do Motoclube do Maranhão, né? Um clube que estava disputando a Copa Norte contra Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense, né? Então, porque hoje a Copa Nordeste, eles unificou tudo, né? Mas antes era separada a Copa Norte, né? Então eu vinha de um clube grande, onde eu tinha feito cursos na CBF, onde eu sou sindicalizado no Rio de Janeiro, no Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio, né? Onde eu tinha vindo também de outros clubes grandes, né, e de um certo nível, como o Sergipe, né, que disputou a série C, que na época tinha, né, do brasileiro. Então eu já vinha num patamar grande, e que às vezes o futebol eu sempre serve como experiência, né, e a gente sempre é surpreendido, né, com alguns imprevistos. Então, por isso que quando eu dirijo os meus clubes nas competições, quando eu jogo contra o último colocado, eu sempre me proponho a me colocar em último e eles em primeiro. E eu recusei a proposta de Rondônia, porque eu me mentalizava de que os outros colegas também diziam que só tinha onça, só tinha índio, era um futebol apagado, onde eu tinha um projeto de chegar à Série A como treinador, né? E daí eu recusei bastante, mas por uma consequência, as grandes propostas, elas não se oficializaram, né? E daí o empresário disse: rapaz, vai lá, o presidente é gente boa. Aí quando eu conversei com o doutor Heitor também, ele me passou uma imagem, sabe, como presidente da federação, uma visão de crescimento, né? E eu disse: bom, por experiência eu vou, se não me agradar, eu pego o primeiro avião e volto. E quando eu cheguei, me surpreendi, né? Eu me surpreendi porque encontrei um centro de treinamento que poucos clubes no Brasil têm, tá? Uma estrutura extraordinária, material, suplementação, academia, os campos, alojamentos para base, para profissional, né? Refeitórios. E eu me encantei lá com aquilo. E é tudo que qualquer treinador gostaria de ter, porque tem possibilidade dele desenvolver melhor o seu trabalho, né? E daí, quando eu fiz o primeiro coletivo, que eu já botei para fazer uma análise dos atletas, eu vi que realmente maltratava a bola demais, porque faltava trabalhos, né, táticos, trabalhos técnicos, trabalhos de fundamento, que até hoje no futebol eu defendo essa tese, essa ênfase de fazer fundamentos, né, que as pessoas estão se apegando muito à evolução, esquecendo, né, da tradição do futebol, que tem muitas coisas que não podem ser mudadas, como o trabalho de fundamento. Eu tenho tido essa dificuldade na minha carreira, quase toda, tendo que trabalhar até com atletas profissionais, alguns trabalhos de fundamentos, como definição de cabeça, onde define, finaliza com os olhos fechados em cima do goleiro e acha que já é o suficiente, não é, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né, no poder de finalização frontal e lateral. Então eu tive esse trabalho muito de agregar também a parte coletiva desses atletas, né? E eles jogavam individualmente demais, né? Outros não tinham adaptação de uma carga de treinamentos, né? Propícia para o profissional, né? Psicologicamente eles se sentiam como garotos que não tinham condições de absorver e de suportar uma carga de treinamento físico,
e trabalhos de intensidade lá de jogo, dinâmicas de jogo, né? E é muito desgastante, é onde você ganha uma disposição, um desenvolvimento, né? Técnico, tático e coletivo. E tem a tática de grupo, a tática individual, né? E a tática coletiva. Então, eu tive que introduzir todos esses processos neles. Tive 3 meses para trabalhar, que me beneficiou bastante, onde eu conscientizei eles, fiz muitos trabalhos teóricos e depois levava para campo, que até hoje também eu faço com os outros, né? Fazia alguns vídeos de como eles estão e também palestra de conscientização. E às vezes o atleta treina e ele não tem noção do que está treinando. Apenas eles entendem que está treinando para preencher os horários que o clube e a comissão técnica estabelece, quando não é, né? Então, isso tudo são processos, porque eram jovens, né? E graças a Deus que eles compraram a ideia, né? De que eles jogavam muitas vezes na decisão lá do título, né? Nós acabamos o primeiro tempo lá perdendo e nós sempre entramos numa contabilidade desde o início do campeonato, né? Os primeiros 15 minutos de concentração no jogo, dos 15 até os 30 minutos, né? A gente manter a regularidade física, técnica, coletiva e emocional, e dos 30 aos 45 minutos, a concentração, a atenção tanto psicológica, emocional, física, técnica e coletiva, né? Para que a gente não tenhamos condições de correr risco de sofrer gols no final do jogo, né? E que as vitórias eram sempre uma meta que tinha em nossa vida. Outra coisa que eu sempre estabeleço é metas na minha carreira. Você tem que ter metas dentro do grupo. O atleta vem para o clube e muitos desses atletas, se você pegar o histórico, né, o quadro de dados deles, o histórico, são atletas que às vezes têm um percurso dentro da carreira, mas sem uma noção de que aonde ele vai, ele vai estar para cumprir uma meta. E a meta, ela tem prazo de validade, né? Ela tem um prazo de validade. E que eles, às vezes, não têm noção, como aqui. Eu estou aplicando isso aqui. Perfeito. O Ionai da Luz é o nosso entrevistado de hoje, um baiano, que é treinador do Barcelona de Vilhena. Vilhena fica no sul do estado de Rondônia. Está na sua preparação visando o campeonato rondoniense que se aproxima. Alexandre, hoje nós tivemos agora há pouco, né? Eu falava enquanto estava de stand-by o Ionai, e ele estava assistindo a prova de Samaria, eu estava assistindo um amistoso aqui pela internet. Bola estava rolando em preparação para o campeonato rondoniense, Alexandre. Bola rolando no amistoso do União Cacoalense, equipe que o Ionai conhece muito bem, que foi campeão lá em 2004 com o União Cacoalense, lembrando também que foi campeão com o VEC em 2005, e Amarildo, dos 3 títulos da capital, ele tem 2, viu? Campeão em 2002 com o CFA e em 2016 com o desacreditado rondoniense, que o Ionai chega na reta final, motiva o grupo para as finais contra o Gênesis e conquista o título de forma assim heróica, porque no início do segundo tempo, Amarildo, ele bota o jogador que ninguém acreditava, o Alisson, e ele faz o único gol dele no campeonato e é o gol do título. Queria que o Ionai falasse justamente disso, como é que inclusive, eu recordo que no dia do jogo teve um apagão e que o Ionai chegou para mim e falou assim: Alexandre, o Alisson vai fazer o gol do título. Isso no primeiro tempo. Quando foi no segundo tempo, ele botou e o rapaz foi lá e fez o gol. Eu queria que ele falasse sobre essa questão de sempre ter a fé ao lado e acreditar no seu trabalho. O Alexandre, quando eu falo que ele é um baluarte do futebol rondoniense, é porque ele é um dos profissionais lá da imprensa aí, da comunicação, que mais contribuiu para a evolução do futebol de Rondônia e quem mais acompanhou e quem mais conhece o futebol de Rondônia, né? Então ele entra que é para uma história do futebol lá de Rondônia que ele às vezes não tem nem noção, para nós profissionais, o quanto ele nos divulga lá também, né? Porque eu tive dificuldade quando eu retornava para os estados grandes, os caras diziam que o futebol de Rondônia só tinha índio e que eu estava ensinando os índios a jogar futebol, né? E a partir do momento da divulgação, da criação do futebol do Norte, então se estendeu-se muito e mudou-se muito a opinião do futebol de Rondônia, né? Através do site. E o Alexandre, ele fazendo esse comentário agora do
rondoniense, o Alexandre. Eu estava no Formosa de Goiás, quando o Tadeu, através de um empresário, que ele nem tinha o meu número, ele me ligou e perguntou aonde você está. Eu digo, eu estou aqui no Formosa, estou indo para Salvador. Pelo amor de Deus, vem aqui, que o meu time está um desastre. E o Tadeu era um amigo que eu tinha de muitos anos, que eu tenho de muitos anos. Ele tinha um sonho de montar um time profissional, né? E ele conseguiu realizar depois de anos, para minha surpresa. E eu vinha, por uma consequência, acompanhando, porque nós trabalhamos na área, nós temos que estar se interagindo, acompanhando tudo, mesmo sem, né? Para que você está sempre se situando e se atualizando, né, do que está ocorrendo. E Rondônia, para mim, é um estado onde eu tenho o maior carinho, né, porque me projetou também bastante, contribuiu também muito para a minha carreira. E eu aceitei o convite, né? E quando eu cheguei, encontrei um clima terrível, mas terrível, onde um presidente tinha medo de me apresentar aos atletas, tinha medo de ir no alojamento. E para mim foi muito surpreso, né? Eu ter encontrado com esse clima, esse ambiente. Eu falei, mas não é possível, eu venho acompanhando os jogos, o time vem jogando bem, um grupo bom, mas internamente estava uma guerra pior do que a do Vietnã. E daí foi que eu disse ao presidente, né, o Ayrton, que era da imobiliária, eu digo, não, vamos lá, vamos sim, você é o presidente, não tem isso, os jogadores ali são seres humanos, são cidadãos, às vezes se excede em alguns comentários, deve ter algum ambiente, algum desencontro das ideias, mas a gente vai. E consegui reunir eles, me apresentar, né? E daí porque nós temos que trabalhar muito esse lado, a psicologia, né? O lado social lá do atleta também, e a conscientização do ambiente, né? E foi onde eu conversei com eles, né? Conscientizei eles do respeito lá com o presidente e da união da diretoria, que não podia um estar se escudando, um estar se resguardando do outro, né? E justificando e jogando em cima do outro. Porque tinha algumas coisas que realmente eram inadequadas no futebol, como, por exemplo, reuniões para decidir qual o esquema de jogo que eles iam jogar, né? É tanto que o menino, ele não estava, em termos psicológicos, preparado para esse tipo de clima, de ambiente, que hoje eu venho acompanhando ele amadureceu bastante, né? Porta de escritório lá quebrada, ia ter confusão. Então aconteceu comigo. No primeiro jogo, Alexandre, eu estava concentrado na quarta-feira, os caras mandaram me chamar, quando eu cheguei, estava numa mesa redonda, a diretoria toda. Né? Por quê? Eles pensavam que que eu não vinha acompanhando o time. Então, quando eu tirei o Pipa e adaptei o Fernandinho como meio atacante, que o Fernandinho é meio atacante, entendeu? E aí, no primeiro jogo, eu abri 3 atacantes, o Marcos Aurélio, o Leno e o Alisson, né? E tirei o Pipa. Foi muita surpresa, eles ficaram loucos, né? O menino lá, o meu auxiliar, ele também se surpreendeu, né? Ele me passou também todos os dados. E daí, o primeiro jogo, nós fizemos bem. E no segundo tempo, eu voltei lá com o Pipa para poder fazer as articulações lá das jogadas, né? Que nós temos que ter um time ofensivo. Né? Eu defendo muito isso, minha equipe sempre vai jogar assim, agora tendo o compromisso de marcar, né? Ataca se preocupando em defender e se defende se preocupando em atacar. E no segundo jogo, eu fiz diferente. Eu tirei o Alisson e falei, você vai fazer o gol do título. Porque o nosso time está quebrado, nós só jogamos por uma bola. O grupo dos Gêmeos é um grupo forte, um grupo de qualidade, porém, nós vamos fazer as linhas aqui, onde ele vai ter mais posse de bola, mas, porém, nós não vamos permitir que eles tenham facilidade de penetração, tanto em diagonal como lateral. Né? E quando nós roubamos, nós saímos. Então, ele vai ter mais posse de bola, porém, a gente vai ter mais objetividade em direção ao gol, né? A busca do gol. E no segundo tempo, eles realmente tiveram infelicidade no aquecimento. O João Paulo, que era o capitão, deu uma lesão no tornozelo, saiu. Eu improvisei o Quintino e coloquei o Ayrton, né? De volante, no do Sub-20. Eles estavam dentro do vestiário, se desesperaram, né? Saíram
e achou que eu estava muito tranquilo. Eu disse, não, quando a gente está consciente do que o grupo vai fazer e o que você vai fazer nesses momentos difíceis, é que você tem que ter equilíbrio, né, para você raciocinar, pensar, meditar e equacionar ali as dificuldades, né? E foi o que eu fiz. Aí eu tirei o Alisson e introduzi o Pipa, né? Que o primeiro tempo era para ter esse cadenciamento de jogadas, né? E o Pipa, ele tinha essa característica, era um meio de cadenciar, tipo o Ganso, né? E no segundo tempo eu voltei com a formação que eu tinha saído no primeiro tempo do primeiro jogo, com o Fernandinho como falso meio atacante e o Alisson introduzido como o quarto atacante ali na frente, né? E eu disse a eles, essas bolas vai surgir 1, 2, 3. Uma dessas você vai ter a precisão de fazer o gol. E ninguém acreditava no Alisson. Quando eu cheguei que botei ele no primeiro jogo, foi esse questionamento, né, da diretoria. O Alisson é muito ruim, é fraco, eu disse para vocês. A gente extrai o que o atleta tem, o limite dele. Você não pode estabelecer, se elevar num nível onde ele não possa desenvolver a função. Posição, função e característica. Esses 3 conceitos você aplica no atleta. E foi o que eu fiz, né, no Alisson, botei no segundo tempo. E o Alisson fez o gol do título, que foi teve apagão, Alexandre. O Jonathan não tinha zagueiro, o Jonathan falou para mim, ó, se eu parar aqui, vai travar tudo, eu não vou poder jogar. E só tinha ele de zagueiro e o Quintino, né? E eu disse, então fica movimentando aí, vai trotando aí devagarzinho de um lado lá para outro, você não pode parar. Porque se você parar, eu vou ficar lá sem zagueiro. E no banco só tinha garoto, e a única opção que eu tinha como uma estratégia era o Alisson mesmo, né? E só tinha os garotos. Então, e que não ia eles conseguir resolver, né? Eram atletas de qualidade, mas que num clima daquele, num ambiente daquele, onde eles não tinham a preparação, como se precipitaram em botar aquele menino Elvis precipitadamente, prematuramente, somente nos jogos difíceis, né? É onde eles não têm um equilíbrio emocional para aquele clima de cobrança, de pressão, né? E de agitação ali. Então, isso já tem que vir de uma preparação já anos, né? Para que eles tenham uma conscientização disso. E a gente fez o gol do título, ganhamos, né? Foi muito, muito polêmico, né? E o Tadeu, ele foi muito feliz, né? Porque o treinador, ele é gestor de pessoas, né? E o treinador, que ele tem um certo discernimento da psicologia desportiva, ele consegue, né, reativar, ele consegue estimular os atletas. E os jogadores estavam realmente já entregues, o Marcos Aurélio já não estava entregue, se surpreenderam, né, que o Marcos Aurélio já estava largado. Quando eu disse a ele, não, na decisão do título, eu surpreendi dentro dos vestiários quando eu botei ele de capitão. Eu digo, você passou em Vila Nova, você tem uma história, né, e você está aqui para dar continuidade a ela. Não é somente para você passar. Então, hoje é o principal dia. Hoje o atleta, o grupo precisa de você, precisa dessa história sua, precisa dessa sua experiência. Ninguém aqui sabe, mas o Lucas, volante, jogou seleção brasileira, jogou no Vitória, 23 anos, o Vitória dispensou. Ele estava aqui, eu disse a ele, deixa a mochila, você passou em seleção brasileira, agora chegou a hora de você fazer a diferença. Né? Você ter essa responsabilidade, você honrar e valorizar toda essa trajetória, toda essa oportunidade que você teve. Né? Hoje precisa, que vocês hoje são os alicerces lá do jogo. O Quintino, que todo mundo às vezes, né, comenta do Quintino, filho do homem, mas o Quintino, ele era um ponto de equilíbrio técnico e físico dentro de campo, nas equipes onde nós passamos. Todos os títulos que eu tenho aqui, em outros estados, foi com o Quintino, e ele fazendo a diferença na parte técnica, tática, coletiva e física. Então, esses atletas, eles me acompanharam, o Fábio Renato, o Marcinho, o Andrade, o da Costa. Então, foram atletas que tiveram uma performance de alto rendimento e seguiram porque era uma possibilidade. O treinador, ele trabalha com possibilidade, né? Dentro do planejamento da competição, de dar certo, não com garantia, porque o futebol, ele é imprevisível, né? Você planeja uma coisa, chega na hora da demais, você tem que ter
algumas opções extras para que você venha a ter essas alternativas que é para você mudar. E eu trabalho sempre com isso, alternativas, né? Porque é muito difícil, né? Caro, mas a gente vai equacionando, agregando, vai dando certo. Guilherme Antelo, ele está mandando, está te cumprimentando, é grande Ionai. Abraço, professor. Não tá... Pode falar aí. Tá mudo. Tá mudo, não estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Alexandre? Eu não estou te ouvindo, não. Estou ouvindo, não. Melhorou agora? Melhorou. Tá me ouvindo agora, né? Tá me ouvindo, ficou Ionai? mudo. Tá mudo, Ionai? O Alexandre... Não estou ouvindo, não. Não estou te ouvindo, Tá, não. Eu não estou te ouvindo. De repente ele te escuta. Ô, Amarildo, eu não estou te ouvindo, não. Não estou ouvindo você, nem estou ouvindo o Alexandre, não. Estou ouvindo, não. Não estou ouvindo, não. Fala aí alguma coisa, Alexandre. Tá me ouvindo aqui, Ionai? Não estou ouvindo, não. Ah, não. Não está conseguindo ouvir a gente, Ionai. Oi. Oi, tá ouvindo? Não estou ouvindo, não. Será que não... Deixa eu ver aqui. Não é o seu telefone, não? Melhorou? Não estou ouvindo, não. Estou ouvindo, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou enviar um novo convite para o Ionai. Tá? Vou conectar o Ionai. E aí, Alexandre, para o Ionai, de repente ele... Tá ouvindo agora, o Ionai? O Ionai não está ouvindo a gente, né? Eu vou enviar um novo convite para ele, que é para poder, quem sabe houve travou o sinal dele ou algo parecido, para a gente poder retomar a entrevista com o Ionai da Luz, Ionai que é treinador do Barcelona e que vai comandar a equipe no Campeonato Rondoniense agora em 2021. Competição que o futebol do Norte traz em destaque, já vem destacando, não é de agora o Campeonato Rondoniense, claro, para a temporada de 2021 nós vamos falar ainda mais a respeito do Campeonato Rondoniense, que o que a gente pode esperar, o Alexandre, do Rondoniense para esse ano. Nós temos aí o grupo B, que está o Barcelona, correto? É Barcelona, União Cacoalense, Ji Paraná. Me ajuda, qual é o outro desse grupo? E o Guaporé. E o Guaporé. É o jogo Qual é o jogo que vai ser no Caçolão, lá em Rolim de Moura? É esse jogo do Barcelona? Na verdade, o jogo do Ji Paraná, o jogo do Jipa, que não vai ser lá no Caçolão. A propósito, a minha prima esteve com o esposo dela em Rolim de Moura, disse que não existe lugar que a carne é mais barata no Brasil do que Rondônia. Impressionante, ela disse: Amarildo, meu primo, a carne aqui é muito barata. E lá em Rondônia eles não merendam. O almoço é reforçado. A gente tem a mania de comer um pão, merendar aqui por esses lados, o Alexandre. E ela se surpreendeu lá em Rolim de Moura. Adorou a cidade. Tá? Adorou a cidade. Foi num balneário lá, uma espécie de um riozinho lá, o Igarapé, que tem no terreno do cunhado dela. Conheceu a família do esposo, a avó, a mãe, que era o dever dela, é claro, do gigante, que é o Claudemir, que é 1,96 m, e trouxe essa novidade. Que delícia de carne o churrasco de lá. E é impressionante como é barata a carne.
também existem muitas fazendas, né, Alexandre? E, olha, o Telmo Porto Nellen, boa noite. Oi, de Monte Alegre, estado do Pará. Valeu, Telmo. Ó, o estado do Pará, a gente já entrevistou o Independente, nós já entrevistamos o presidente do Independente do Curuí, já entrevistamos o Arthur quando estava no Castanhal, hoje ele está no Tapajós. Entrevistamos no último programa o Jair, que foi a lateral direito do Rio Negro, jogou no Clube do Remo, jogou no Botafogo de América do Rio. E nós vamos trazer outros personagens também para outra sexta-feira. Deixa eu adiantar, Alexandre, 8 horas da noite, eu não sei como é que está teu tempo, é um pouquinho complicado, mas na próxima sexta-feira, já acertei tudo com ele, o nosso entrevistado vai ser o Marquinhos Pipe, o Marquinhos Manacapuru, que renovou com gás o Grêmio Atlético Sampaio, treinador do Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, roraimense que vai começar, e lá em Roraima o gás está na disputa para a vaga para a Série D desse ano. E o Marquinhos, que renovou o contrato, também já confirmou presença, vai ser o nosso entrevistado na próxima sexta-feira, 20 horas, horário de Manaus, horário de Rondônia, 21 horas, horário de Brasília. O Jair Elna Machado, boa noite, Jair, boa noite, Jair de Vilhena, torcedor do Barcelona. Obrigado, eu, torcedor do Barcelona. Olha, para quem está chegando agora, nós tivemos um pequeno problema de contato com o Ionai da Luz. Ele não estava tendo nosso retorno, tanto meu quanto do Alexandre. Eu enviei um novo convite para o Ionai, estou aguardando somente ele entrar conosco aqui, já está aqui conosco. Oi, Ionai, está ouvindo a gente direitinho? Tô ouvindo agora bem. Né? Tem um probleminha nós estávamos te ouvindo muito bem, desculpa aí o pequeno problema que nós tivemos, tá bom? Tranquilo. Eu não sei se você leu ou ouviu na hora que eu falei que tivemos o problema. O Guilherme Antelo, grande Ionai, um abraço, professor. E o Jair Elna Machado, boa noite, Jair de Vilhena, torcedor do Barcelona. Torcedor do Barcelona marcando presença. Aproveitando a deixa do Jair, vou colocar também o Guilherme, mandando um abraço para ti. Na tua carreira, me corrija se eu estiver enganado, eu andei pesquisando, você tem a cultura, né? Você tem facilidade de trabalhar com jogadores jovens. E você vai ter agora na equipe do Barcelona uma garotada jovem aí que procura se firmar, buscar o seu espaço. O que se pode esperar do Barcelona? Teve trabalho forte hoje, tu me falaste, quando nós fizemos o teste de áudio e vídeo. Samarino teve um trabalho forte hoje, bem proveitoso com a turma, mas está fechada a nossa entrevista às 18 horas. Passa limpo para o torcedor do Barcelona e também para aquele que acompanha o futebol rondoniense. Como é que vem o Barcelona, grupo formado, quantos são da cidade? Eu sei que tem jogador de Vale do Paraíso, eu sei que tem jogador das cidades vizinhas. Quem está vindo de fora, se é que tem mais alguém vindo de fora, Ionai? Tem sim, viu? Tem um grupo bom, porque o futebol de Rondônia você tem que trabalhar em cima da realidade, né, dos orçamentos que os clubes têm no momento. Principalmente com essa pandemia, né, que eu acho que causou muita dificuldade, né, financeira aos clubes, né, aos atletas, aos dirigentes, né, e às comissões técnicas, né, uma dificuldade grande. Então, nós tivemos alguns imprevistos de apresentação. Nós conseguimos organizar e chegamos à montagem lá do nosso grupo aqui, né? Um grupo jovem mesclado com alguns experientes, né? Como tem o goleiro Gil, né? Que já é conhecido do estado, né? O Tuquinha, né? Tem o Cauã, que estava no Ji-Paraná, que mora aqui na cidade de Vilhena, né? Tem o Vinícius Cartilage, que é também o atacante daqui, o Marcelo, atacante, né? Tem o Lucas Lemos, né? Tem o Anthony também, que mora aqui, estava no Real, mas mora aqui, está conosco, né? nesse grupo, né? E temos o William Goleiros lá também, né? Esses atletas tiveram passagem pelo Vilenense, né? A maioria deles trabalharam comigo no Sub-20, são jogadores realmente que eu confio bastante, tem uma qualidade, um potencial e tem um futuro muito grande, né? E agregados a alguns
de fora experientes, né? Que vieram para compor, né? Através da empresa de Ricardo, que é de Minas Gerais, do Uberaba, né? Ele está disponibilizando, devido à dificuldade do Barcelona, o presidente fechou uma parceria, teve essa oportunidade, né? De fechar essa parceria, porque as dificuldades estavam muito grandes em termos financeiros, né? Ele fechou com essa empresa e nós conseguimos equacionar aqui, né? De organizar e selecionar alguns atletas, né? Para compor o elenco e, porém, de uma qualidade que a gente possa ter condições técnicas, físicas de brigar, né? Pela classificação. O pessoal fala muito em título, mas antecipa, né? A nossa chave aqui é a mais forte, né? Os nossos adversários, eles se agruparam mais cedo do que nós, né? Mas, porém, nós aceleramos aqui alguns trabalhos, né? E também temos essa oportunidade de ter esses atletas da cidade, que eu iniciei os trabalhos cedo com eles, mesmo com esse decreto, a proibição, mas nós trabalhamos escondidos, né? E conseguimos ainda dar um padrão melhor de condicionamento físico, e com os demais que chegou através do Ricardo aí, que tem nos dado uma ajuda grande, um apoio grande com essa empresa, né? Uma pessoa, um jovem também que quer crescer, né? E que tem metas também, né? Dentro do futebol, né? E aí nós estamos organizando e já trabalhando bastante, numa expectativa grande, né? E agora o segundo passo é ver a questão lá do BID, né? Para que todos entrem em condições, para mim poder ter o grupo todos em condições de jogo, para que eu possa decidir, definir um padrão, um modelo melhor de jogo, e com os atletas que se identificam com essas características de jogo. Tive a satisfação de fazer parte do elenco do Rondoniense, comandado pelo Ionai. Ele vai lembrar de mim, o alemão. Lembra do alemão, que é o Guilherme Antello? Inclusive o alemão e o Air, uma dupla de zaga que tinha um futuro muito, muito grande, viu? Eu fico sentido nesses atletas do Rondoniense, do Sub-20, que infelizmente, Alexandre, o futebol de Rondônia, ele precisa mais atentar para isso, né? Porque as receitas financeiras lá dos clubes não são grandes, principalmente os de Rondônia, de Roraima, né? E eu defendo muito isso, não sei porque eu tenho uma experiência já em base, e é por isso que eu ganhei o campeonato estadual com o CFA, e que eu vejo muitos profissionais, eles se deixam levar muito pela essa questão do profissional, né? E esquece da base, o sub-20. No Vilenense mesmo eu fiz o planejamento com 90, ou de 100, 70% do sub-20, que era bem encorpado, de uma qualidade altíssima, e 30% de atletas profissionais. Eles não acreditam, né, nesse projeto. Infelizmente, desmancharam todo o projeto que eu tinha feito no Sub-20, que é um sonho que eu tenho, de fazer uma grande campanha na Copa São Paulo. Hoje eu abriria a mão de uma Copa do Brasil de profissionais e aceitaria, investiria numa Copa São Paulo, que é a Copa do Mundo lá da América, e 90% dos dirigentes não tem noção disso. O futebol profissional, a mídia fora daqui lá do estado não quer saber. Agora, quando se trata de base, os caras querem, e tem muitos jogadores de base que estão sendo, infelizmente, frustrados, né, retidos, devido a essa cultura, né? Infelizmente, o futebol de Rondônia ainda permanece, né, de não valorizar. O Antony, um zagueiro canhoto, no 1,90 m, uma excelente qualidade, tem 90% para ser titular, estava no Real Ariquemes e estava frustrado, né, que não queria saber de jogar futebol. O Raniel, atacante do Vilenense, que jogou a Copa São Paulo, foi para outro país, foi levado lá por empresário,
ele teve o seu retorno obrigatório, devido ao vínculo que tinha lá com o clube, e estava aqui abandonado e com um certo início de depressão, porque são jovens que têm sonhos, né? E nós temos que ser alimentadores de sonhos, incentivadores, não frustradores de sonhos, né? E esses atletas, eles têm muita qualidade, é uma receita pequena lá para o clube, só que os dirigentes, eles têm medo, eles têm insegurança, porque o futebol é rivalidade, né? Mas para quem vive no meio da rivalidade, né? Dos desafios, da construção, a gente sabe que tem grandes possibilidades de dar certo. Basta somente acreditar, né? E eu acredito muito nesses jovens, né? Tem o Diogo, lateral direito também, que é 2002, o Raniel, que está de volta. Eu fui na casa dele buscar. A maioria daqueles da cidade eu fui atrás, porque eu acredito neles. Nós temos que acreditar no ser humano e no atleta, né? O Marcelo. E nós estamos trabalhando forte, né? Porque sabemos que a nossa chave aqui é a mais forte. Os nossos adversários, enquanto estão fazendo amistosos, nós estamos em aceleramento de treinamento, mas pode esperar um Barcelona competitivo, tá? Um Barcelona determinado, um Barcelona que vem que é para brigar pela classificação, né? Com muita humildade, com muito foco, muita determinação e com jovens com muitos sonhos, com muita disposição mesmo, né? Não vai ser um Barcelona de Real Madrid, mas vai ser o Barcelona de Vilhena, um time humilde, né? Que se não for na técnica, vai precisar de ir na força, vai ter que ter, né? E nós temos um sonho, criamos uma meta dentro do grupo, né? Estabelecemos um sonho e nós vamos buscarmos eles. Para isso nós vamos lutar. Eu que eu tenho passado para eles, lutar. Porque não há vitória se não tiver lutas, coragem, né, sacrifícios, né, renúncias. Então é um grupo que nós não temos uma receita, não temos uma estrutura até certo ponto a nível, né, dos outros grandes, mas o futebol ele se descreve dentro de campo, né? Estruturas, instalações de muitas receitas altas, e camisa, elas não significam e não dá garantia hoje no futebol moderno de que você vai ganhar. Então, a minha equipe, eu sempre passo isso para eles. Nós estamos trabalhando de forma acelerada, mas com uma certa cautela, né, para não causar lesões. E nós tem um grupo motivado, um grupo humilde, né? Os favoritos são os outros grandes, como o Guaporé, como o Ji-Paraná, o União Aquarense, mas sábado aqui dentro do Portal da Amazônia vai ser um caldeirão. E cada jogo nosso vai ser decisão de Copa do Mundo. Isso eu estabeleço sempre na minha linha de trabalho, né? Porque a minha carreira eu construí com muita dificuldade, muita humilhação, muitos obstáculos, né? Mas eu tive coragem, determinação, disposição para superar, né? E eu passo sempre isso que é para minhas equipes, porque todo treinador ele é o perfil do que ele era como jogador, né? Então, vibrante, confiante, determinado, né? E nunca desistir e nunca deixar de acreditar. É isso que eu sempre passo com meus atletas aqui, e olhar a dificuldade como oportunidade, né? Respeitar os adversários, mas saber que são 90 minutos. 1-0 é goleada, e eu sempre usei um tempo para eles agora. Vamos para cima. Não tem que ficar pensando e nem duvidando e nem olhando, porque são os nossos olhos que iluminam todas as nossas oportunidades, a nossa vida. É a forma com que você olha, né? Dificuldade e obstáculo você vai encontrar. Então o Barcelona hoje é um time que tem bons jogadores, né? Chegaram alguns jogadores, o Breno, que é de fora, não conhece o futebol daqui, o Alisson, né? O Lucas Choco, né? Jogadores também de um nível de qualidade. Trouxe o Jojó de volta, que ninguém aqui acreditou, dentro de Vilhena, né? Trouxe, está aí a 1000 por hora, né? O Tuquinha, o Cartilagem, o Marcelo, né? Eles confessavam que iam deixar para trabalhar, que eu estabeleci dentro da Copa São Paulo para esses jovens. Eu disse a eles, o sonho continua. Porque se você não tiver sonhos, né, você se torna uma pessoa fora de qualquer expectativa de vida, e você não consegue acrescentar nada, né? São nossos sonhos que nos incentivam a viver. Eu disse a eles, o que a gente escolhe, nós temos que buscar, independente de obstáculos, dificuldades, que vai surgir sempre, né, em todas as áreas.
E esses atletas, eles estão focados aí. Nós vamos para um jogo sábado aqui. Não é um jogo não, vai ser uma guerra social, mas de muita vontade, de muita determinação. A gente sabe que a competição é difícil, os adversários são fortes, né? Mas a superioridade nossa e a vontade de querer superar todas as dificuldades, a gente vai ter sim em campo. Perguntar do Ionai aqui, Amarildo, com relação justamente a essa questão, as outras equipes estão fazendo amistosos. Como é que para você, a equipe do Barcelona vai entrar sem realizar esses amistosos e contra o União Cacoalense que vem investindo pesado, né, para essa competição? Isso, nós temos um grupo forte aqui também, né? Um grupo de jovens aí, mesclados com alguns experientes, e a gente realmente não fizemos amistosos. Então, mas existe também, né, a contribuição da experiência da comissão técnica, onde se você não tem uma oportunidade, não teve um momento, né, propício para fazer os amistosos, vocês introduzem alguns coletivos táticos, a introdução, né, do modelo de jogo, a conscientização lá dos atletas na parte física, na parte técnica, na parte coletiva, né, e na parte de grupo. Então, eu vou ter a oportunidade de trabalhar essa semana que vem toda dentro do estádio, onde as dimensões para eles terem mais ou menos uma noção lá do espaço, né, tanto defensivo como ofensivo, né? Então eu estou realmente acompanhando os jogos do União Cacoalense, né? E o futebol, como eu falei antes, é imprevisível, porque você monta uma equipe para brigar por título, briga pelo rebaixamento. Você monta para não ser rebaixado, você briga que é por título. Isso é consequência de um trabalho, não é só investimento financeiro, somente não, né? Todos esses conteúdos, todos esses artifícios é necessários, né? E a experiência da comissão técnica também, nesse momento difícil, introduzir, né, algumas dinâmicas, algumas estratégias para que os atletas possam chegar e fazer uma grande apresentação. E eu acredito muito no grupo, mesmo com esse imprevisto de não ter esse tempo, né, de não ter tido essa oportunidade, até porque a pandemia, da questão financeira também, né, que não estava em termos garantido, né, e tivemos que depois montar de uma forma acelerada, né. Então eu acredito que, independente dos amistosos que nós não tivemos condições de fazer, eu estou introduzindo essas dinâmicas de jogo, né, coletivos, com uma simulação de jogo, e também é proveitoso, né? E a parte física e a conscientização lá do grupo, né? A parte tática, né? Deles ter um jogo coletivo, né? Tanto defensivo como ofensivo, para que a gente possa fazer, não um grande jogo, mas entrar numa grande batalha. Fazer outra pergunta aqui, rapidinho, Amarildo. Pois não. Só a primeira aqui, mandar uma mensagem aqui. Lembra dele, Edmar Cabral, o Cafu, lateral esquerdo? Mandou um abraço aqui pro professor Ionai, jogador que também passou por suas mãos. E perguntar rapaz, o Cafuzinho... Pode falar, professor. O Cafuzinho, ele... Esses garotos todos aí tiveram no CFA, grandes lateral esquerdo, o Cafu, né? Eu tinha o Andrade e tinha o Cafu. O Andrade, 18 anos, o Cafu, 16, né? Tem uma vez lá que um jogo feio lá, pegado mesmo lá, tirando o jogo, eu chamei ele no banco. Cafu, você vai entrar agora, para você experimentar, né? Nossa, a coragem e a disposição desse rapaz aí foi grande, 16 anos. Botou a chuteira, eu tô pronto. Eu digo, senta ali um pouquinho, se acalma, que daqui a pouco eu vou ver se você entra. Pois é, entendeu? Você experimenta, como na decisão lá do título, os garotos do Rondoniense estavam no banco, e durante o jogo, um jogo difícil já no final, 1-0, né? A gente aí tentando gastar o tempo, aí eles em pé, nervosos. Aí eu virei pro banco e falei, prepare que vocês vão entrar agora, viu? É vocês que vão entrar agora. Um olhou para o outro, quem que vai entrar, né?
Então a gente procura fazer isso aí. Esses meninos aí, cara, eu tenho uma recordação grande. Inclusive dizer a Cafu, né, que ele também foi para a Copa São Paulo com a gente aqui, né, o Cafuzinho aí, né. A primeira Copa São Paulo aqui do Vilhena, que eu conscientizei o presidente do VEC na época, o Itamar e o Modesto a botar, né, nós ganhamos a vaga. Foram 2 dias e meio de ônibus numa aventura, né, mas foi sensacional, né, para eles, que hoje eu vejo que todos eles estão bem sucedidos, né, tiveram firmaram a carreira deles como atletas e hoje como pai de família e cidadão, né? E hoje a gente tem um grupo, avisar ele que tem um grupo aí do VEC que fizeram e me botaram aí também, grupo do CFA, né? Que eu acho que ele deve estar também. Então, é história, né? Que a gente constrói, e eu estou trabalhando para construir aqui no Barcelona, estou tendo essa experiência, né? Com o Zé Luiz, né, que ele foi muito sincero, não temos a receita, tentou tirar o clube 2 vezes do campeonato. Eu disse, se você não tiver receita aqui para pagar, nem que sabe um salário mínimo, ajuda de custo, tire, né, mas vamos investir na base, isso tudo é reflexo de não ter investido na base, né, e depois apareceu aí o Ricardo, que é para ajudar, tem um Cláudio também, de Jaru, que ajuda, né, inclusive mandou 3 atletas, né? E nós estamos equacionando e estamos montando um quebra-cabeça aqui, viu? E a expectativa aqui do grupo, do trabalho, é de chegar. E o meu projeto é pessoal, é trabalhar, que é para poder chegar. Não vai ter grandes jogos, grandes partidas, mas disposição, vontade, né? Humildade e foco para a gente poder superar essa dificuldade e buscar essas vitórias, né? Que é com muita luta, a gente sabe, e isso eu venho sempre aplicando nos treinamentos, né? E é com muita luta que a gente chega. E a competição de Rondônia se tornou muito forte, o campeonato rondoniense, né? Com grandes clubes, né? Investimentos, né? Que os grandes do Guaporé fez, eu conheço, né? Venho pesquisando os adversários, né? O treinador é meu amigo, tem um conhecimento grande, né? Está montando um grupo forte, né? O Ji-Paraná, que é por tradição já montar, e o União Cacoalense, né? Foge de qualquer comentário, né? Porque lá é uma torcida apaixonada, a cidade é apaixonada, as pessoas abraçam a mesma causa lá, veste a camisa, né? E o Barcelona está aí, para a gente também fazer o nosso dever de casa e escrever a nossa história. Só fazer um complemento, Amarildo. Por favor. Com relação justamente à equipe, ano passado, a equipe do Vilhanense foi muito criticada por utilizar os jovens da Série D. E esses jovens que foram utilizados na Série D, hoje vão ser utilizados na equipe do Barcelona. Queria que você comentasse a experiência que eles tiveram nessa competição, visando essa competição estadual que está prestes a começar, e você, como pega esses garotos hoje? Ô Alexandre, eu tenho um grupo aqui, eu participo lá de um grupo de todos os treinadores do Brasil, né, de Série A, de Série B, de Série C. A gente sempre debate as evoluções do futebol, as precipitações, né, as cópias, né, que o pessoal copia muitas vezes de forma somente como cópia, mas sem uma noção, né. E cada treinador ele tem uma característica de jogar e de trabalhar. Eu prego para eles aqui que eu não tenho medo de perder emprego, não tenho medo de perder, e o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu acompanhei todos os jogos, né, do Vilhenense na Série D. Eu continuo com uma metodologia de que a melhor defesa é o ataque. Então, você pegar atletas como o Marcelo, como o Cartilagem, que tem característica de velocidade, que você acompanhou a decisão lá do Rondoniense, em nenhum momento você viu o Alisson, o Leno, no pau da bandeira defensiva marcando lateral. Eu joguei de lateral. Antigamente nós se acabávamos de marcar laterais, os atacantes, né, como Renato Gaúcho, Mauricinho, né, Marinho, esses Bebeto, esses grandes atacantes que passou no futebol brasileiro, né? E essa introdução dessa inovação, eu discordo, né, de atacantes, né, com essas características de velocidade, eles estarem atrás. E foi o que eu vi muito, né, que me entristeceu muito,
né, no time do Barcelona, porque essa cópia desses modelos variados de jogo, muitas das vezes sem noção, sem nenhuma manobra ofensiva. Organização muita em excesso defensivo, mas sem nenhuma articulação ofensiva, sem nenhuma criação ofensiva. Nós sempre discutimos aqui isso, né? Que o excesso de cópias para se postar como atualizado, eles não estão tendo essa leitura tática de jogo, tanto defensiva como ofensiva. As manobras ofensivas, como elas vão ser. E quando você desce as linhas de marcação, é com um ponto estratégico para você atrair o adversário, para surpreender ele. Como é que você vai surpreender quando os atletas que você tem de velocidade, eles estão atrás da linha de marcação, marcando os laterais, entendeu? Então, nós aqui, e eu particularmente, e foi o que aconteceu no Vilenense. Se você pegar todos os jogos do Vilenense, você vai ver o Marcelo Cartilhage, que é um atacante que tem uma velocidade grande, extrema mesmo, tem força, né? Ele está desgastado que é para marcar. Como que vai ter força para contra-atacar? E a primeira linha de marcação, ela tem que estar ali fechada com um ponto estratégico, para que quando você roube, tenha alguém de velocidade lá na frente, e mais uns 3, para que suba com alta intensidade, para que você surpreenda o adversário, porque quem ataca demais fica desguarnecido. Eu concordo. Então é essa estratégia, quando se desce as linhas. É para criar uma estratégia para você atrair o adversário. E isso surge aonde? Na guerra, em todos os lugares. Os soldados se enterram, né? Para que quando o adversário venha, eles criam vários tipos de estratégia, né? Para que surpreenda o adversário. Então é essa questão que eu vejo muito dentro do futebol, né? Essa dificuldade das manobras ofensivas, né? E isso tem retardado, robotizado os atletas, tirado aqui mesmo. Eu fiz um trabalho de posse de bola, os caras estavam querendo pegar atrás da linha da bola, zagueiros só fala em sobra, não tem, é mano a mano. Hoje o futebol, as saídas de bolas, como estão sendo muito estabelecidas aqui, você não precisa ter sobra, porque a saída de bolas curtas, você não precisa das bolas. O Alexandre acompanhou a decisão do Sub-20, alguns jogos. Eu tinha um zagueiro de 2,10 m que os adversários só jogavam em linha direta. O que era que eu fazia? Eu trazia um volante para dentro do zagueiro e antecipava ele, para ele ganhar todas as bolas de ligação direta. Então, é a questão lá da leitura. Então, eu tenho um grupo, eu tenho que ver a característica lá do meu grupo, né? Eu tenho alguns meias que também aqui, inclusive o Juninho, que passou aí em Porto Velho, eu estou tentando introduzir, para chegar, para fazer o terceiro atacante, ter presença diária, ocupar espaço no campo ofensivo. Eu vejo que ele roda muito no meio campo. E isso é um trabalho que já vem de tempos atrás dos outros treinadores, com os modelos, a metodologia dele lá de jogar. Se você for pegar o Pelé, ele já, naqueles anos 60 e 70, ele já jogava como os meias tem que jogar hoje, né? Ofensivamente, né? Jogar em profundidade. Então você tem atacantes que tem característica para jogar em profundidade e os caras não botam, eles botam que é para jogar atrás. E como é que vai ter força para contra-atacar? São 90 minutos. Esses caras têm que estar estrategicamente descansados, né? Sempre flutuando nas costas dos laterais adversários que estão deixando espaço vazio para estar atacando, para você contra-atacar. Então é só esse modelo diferencial de um treinador lá para outro, e eu acompanho cursos, a modernização, eu concordo, né, que elas são muito benéficas, né, eu tenho introduzido isso, mas não vou deixar da tradição do futebol, né, que os atacantes de característica de velocidade, na minha equipe, ele tem que atacar, e quem tem que marcar é o defensor, ele se vira que é para marcar, né, e os meus defensores eu dou liberdade. Você tem que marcar no mano a mano, tem que ter coragem. Se errar, eu assumo. Agora, erre por excesso de confiança. E os meus meias eu venho aqui buscando isso. Tem que ser
tem que jogar em profundidade, tem que finalizar, a jogada de fundo tem que estar dentro da área, tem que buscar, tem que dar as assistências, sim, mas tem que participar nas beiradas do campo, tem que dar as assistências para os atacantes, tem que participar das jogadas em diagonal de penetração, tem que ter penetração, né? Então, todo esse processo de trabalho que às vezes estão robotizando os jogos. Eu tive a oportunidade de fazer o ano retrasado no Formosa Peneiras, de base, e os professores de escolinha peneiras, treinando, jogando, pegando na linha baixa, atrás da linha da bola. Se está fazendo peneira, você tem que soltar o atleta de qualquer jeito para ele mostrar o talento dele, o que ele sabe fazer lá com a bola, né? Na parte técnica, física e de agilidade. Aí se pega atrás da linha da bola o tempo todo, como é que você vai ver? Eu estava com o goleiro lá do Santos, eu estava falando, olha o que eles chamam de atualização, olha lá, os próprios professores lá de escolinha. Como é que você vai ver um atleta se destacar aí? Se está todos pegando atrás da linha da bola. Quando perde a bola, recua todos, né? E aqui em Rondônia, nós precisamos valorizar mais o campeonato de sub-20. Não é ter uma seletiva, é ter um campeonato. Se os nossos dirigentes aproveitar, né, uma segunda divisão com sub-23, né, para que esses atletas tenham oportunidade lá de jogar, né, e acumula muitos jogadores no alojamento, né, e deixa. E eu comprei a ideia e estou colocando a ideia no Zé Luiz disso aí. Tem o Diogo, lateral direito de 2002, chegou o Leandro, que já tem uma certa passagem, né? Já tem uma certa trajetória em Série D, em Série C, mas vão disputar a posição, né? A nossa zaga é o Anthony, é o Cauã, é o Regis, que é 2002, né? É o Lucão, que é da base, é o Diogo. Essa semana eu trabalhei com todo mundo lá da base. O lateral direito, Diogo daqui, da base, o Regis, 2002, da base também, o Cauã, né? O Anthony, né? O Lucas Lemos, né? O Lucão, né? O Tuquinha, que é daqui, né? Que foi cria do próprio Barcelona, né? Então, é essa confiança que às vezes o pessoal não tem por não ter uma certa convivência dentro do futebol e não acreditar, né? E onde eu passo, eu busco isso aí, acreditar, né? E se eu tivesse a oportunidade, eu montaria, sim, que 90% dos jogadores que eu trouxe para o futebol de Rondônia, meu nome não é Ionai da Luz, é Resgate. Todos não tinham mercado, não tinham oportunidade, né? O primeiro título aqui do VEC, o Flávio jogou no Vitória, jogou no Paysandu, estava sendo motorista de caminhão de depósito de material de construção para fazer entrega, né? Ganhava que é por viagem. Então ninguém sabe dessa história. Se eu for contar aqui as histórias de todos esses atletas que você rotula de nomes aqui, estavam todos sem mercado e há anos parados, né? E foi a minha carreira toda. Eu fui campeão no Naviraense, Alexandre. Eu fui assistir uma partida de ex-profissionais. Dali eu tirei 8 que não tinha mercado, não tinha oportunidade. Montei o time do Naviraense, de 20 jogos só perdi um. Sensacional, né? Então, eu construí minha carreira assim. E abri mão de ir para estados grandes para buscar esses estados lá pequenos, porque esses atletas caem na minha mão de paraquedas e de uma forma aleatória. Caia, já sei da história, e aí eu já abraço a ideia, já acredito, e trabalho, e faço o trabalho de um assistente social e de um psicólogo, né? Você trabalhar nisso. Eu cheguei, eu assumi o misto de Três Lagoas, estava no rebaixamento, o presidente disse que ele só não queria ser rebaixado. Ele disse, eu não vim somente para tirar o time do rebaixamento, não. Eu vim que é para tentar brigar que é pelo título. Com esse time ruim aí, eu não acredito, não. Mas o que você fizer aí, não rebaixando, vai ser o suficiente. Eu digo, para mim, não. Para vocês, não para mim, não. Pois é, em 5 jogos, quando eu assumi, foi 5 vitórias consecutivas. Né? E cheguei na vice-liderança do Campeonato do Mato Grossense. E com um time realmente limitado. Mas você trabalha em cima da limitação de cada um. Né? Os dedos da mão, eles são irmãos, mas não são iguais. Então você tem que trabalhar em cima da característica e do limite de cada um. E ali você trabalhar. E na pré-eleção do quadrangular final, eu não falei do esquema tático, não falei de nada. O diretor ficou tudo louco.
Eu só falei da história de cada um deles, da importância que eles tinham para a família, né? Da importância daquele momento, da construção de onde até nós chegamos, né? E que nós íamos pegarmos uma equipe que as chaves se cruzavam, que estava invicta e líder, que era o Iviema, né? E que o presidente disse para mim, agora chegou que é para você. Eu falei, não chegou não, o céu é o limite, o sonho ainda continua. E quando eu fiz a preleção, que ele não viu eu pegar campo tático, não viu nada, só falar dos jogadores, da família dele, da vida dele, da importância que ele tem que é para a família e para o grupo, e das dificuldades que eles tiveram de chegar até ali para construir a carreira deles, e como eles chegaram ali, como eles estavam, né? E que 90 minutos era muito pouco para desestabilizar e destruir todos os sonhos deles. Eu disse a eles, agora levantem, que tem 8 mil pessoas torcendo que é por vocês, entre naquele campo ali e se divirta com responsabilidade. Aí o cara disse, você é louco, você mandou os caras se divertir? Eu digo, pois é, e ganhamos de 4. Um passeio que demos nos caras. Entendeu? E um dos integrantes desse grupo é o Cristiano, centroavante que está no Cacoalense. Ele pode contar essa história que é para vocês, entendeu? Quando eu cheguei, ele estava com 2 suspensões. Por que você está suspenso? Você é um atacante rápido e finalizador. Você não tem que marcar. Os zagueiros têm que te marcar. Você não sabe marcar. Você vai dar pontapé nos caras. Os caras que tem que lhe dar pontapé. Você não tem que marcar ninguém. Só cerca. E pega e só para dentro do gol. Virou vice-artilheiro do campeonato. Então, essas experiências que a gente passa que eu até entendo, né? Que o dirigente não tem essa vivência, né? Então, ele se sente seguro, né, ir montando grupos experientes e olhando que é para aqueles jovens e você tirar dele. A decisão lá do título, Alexandre e Amarildo, do CFA, eles subiram para o campo, na preleção dentro dos vestiários, todos eles chorando. E quando acabou o primeiro tempo perdendo lá de 1-0, o silêncio, eu dei 3 minutos, eles estavam em silêncio de cabisbaixo, foi. Eu tive que dar um tapa lá na maca que estrondou tudo. Pois é. Vocês vão desistir do que nós pregamos, do que nós fizemos o tempo todo? Vocês vão desistir agora? Foi isso que nós pregamos? Foi isso que nós estabelecemos aqui? Vocês não querem passar por dificuldade? Por quê? Porque a dúvida vem logo em mente? Aí eu disse a ele, 20 minutos para a gente empatar e o restante para a gente virar. E vocês não sabem o segredo, Alexandre. O Paulo César, o que fez o gol do título do CFA, o volante, eu treinava ele o campeonato todo, que é para ele pegar as segundas bolas e finalizar, que ele chutava muito, muito bem. Né? E na semana do último jogo, na capital, eu disse a ele, até agora você não fez nenhum gol, né? Ele falou, não. Mas e aí, o que é que você acha? Já acabou? Não. Você está tendo você está tendo mais uma oportunidade, você está esquecendo disso. Ainda tem mais um jogo. 1 minuto para mim, eu perdendo, ainda tem jogo ainda. Não vamos desistir, não. Pois é. E para a bênção de Deus, né? No segundo tempo ele fez o gol do título. Entendeu? Então, você... As palavras, ela tem poder, cara. Tá entendendo? Você passar isso que é para os atletas, que às vezes nem eles mesmos acreditam neles, né? Eu vejo nos grupos em que eu monto, né? O Bruno Brauna, filho o irmão do Quintino, foi um lateral regular aqui dentro de Rondônia, né? Eu levei para o Mato Grosso. Eu fiz um resgate aí, garimpei um bocado aí que não tinha mercado, né? Foi sensacional lá. Entendeu? E tantos outros também. Hoje, o treinador da Jacuipense foi meu jogador, levei também para lá, né? O Dante era volante por causa do Fernando Redondo, volante da seleção argentina, porque era canhoto. E quando eu cheguei no projeto, eu botei ele de zagueiro, foi um bafafá, né? Me chamaram de loucos, empresários que estavam investindo e que um espetáculo, um fenômeno de volante onde você tem característica de zagueiro. E, por coincidência, foi logo quando eu fui campeão no CFA que eu fui para a Bahia, fui trabalhar nesse projeto e depois o Ji-Paraná me contratou. Quando eu saí, eu disse a ele, chamei ele em particular, que ele fez bico, abandonou o projeto, passou um mês fora, que eu não queria jogar de zagueiro, e quando ele retornou, coincidentemente, foi na semana que eu saí para vir para o Ji-Paraná, para a Série C do Brasileiro.
Aí eu chamei ele em particular e falei, olha, você de zagueiro, você tem possibilidade de ir para um lugar grande. Você tem boa técnica, tem uma boa altura, tem uma boa envergadura, você tem agilidade. Agora, de volante, você vai vender banana na feira. Depois de 2 anos, e olha como é a vida, né? Depois de 2 anos, vocês vão se lembrar, a Juventude de Caxias do Sul e Botafogo decidindo o título da Copa do Brasil, o treinador era Celso Rhodes, ele estava de quarto zagueiro, assistiu o jogo todo, que eu joguei no Botafogo, né? Estava torcendo, e não conheci ele jogando. Depois de 2 anos, sempre, todo final de ano, a gente se encontra lá na Bahia para fazer a confraternização, né? Leandro Domingues, Vampeta, Edilson. Aí esse João Nilson, que hoje é treinador da Jacuipense, é tio dele, foi meu jogador lá também. Mandou um recado para mim, vem aqui que tem uma festa aqui, que tem um cara que quer te conhecer, que quer falar lá com você. Ele disse que não sai daqui da Bahia sem antes falar lá com você. Aí eu fui, né? Eu vi os caras dando pressão, cadê? Você tá chegando? Eu disse, rapaz, que agonia é essa, rapaz? O que tá acontecendo aí? Aí cheguei lá, tava a festa de todo mundo. Eu disse, não, rapaz, não vou jogar não aguento mais não. Aí ele falou, tem um cara aí que quer te conhecer. Pô, o cara tava com o cabelo igual o nosso, quando trabalhou comigo, novinho. Aí o cara apareceu lá com uma cabeleira, parecendo uma cabeça de cupim. Aí ele chegou, tudo bom, professor? Eu digo, tudo. Você não tá lembrado de mim, não? Eu falei, rapaz, não tô lembrado de você, não, cara. Você não tá lembrado, não? Não. Eu vou falar o nome, Dante. Lembra do projeto de Lauro de Freitas? Eu digo, rapaz, é você? Lembro. Tu sabe onde é que eu tô? Não. Eu digo, não, rapaz, não tenho acompanhado vocês, não. Nem tá lembrando mais de você. Ele falou, olha, aqueles empresários que ele chamou de louco, eu fui na onda deles e só quebrei a cara de volante. Quando me mandaram por Juventude, me dispensaram. Eu pedi à diretoria uma oportunidade de ir a Celso Rhodes de quarto zagueiro. Eu me firmei, fui campeão da Copa do Brasil, jogando. Fui para a França, melhor zagueiro do futebol francês, estou indo que é para o Bahia. Eu não poderia sair do Brasil, voltar sem lhe falar e lhe agradecer. Obrigado, que você bateu no meu ombro, você me disse que eu ia vender banana na feira, e eu ia vender mesmo, e quase eu vendia mesmo. Tá? Obrigado. É tanto que na Copa do Mundo, que o Brasil jogou na Bahia lá, ele distribuiu muitos ingressos lá, e tava me procurando lá com o João Nilson. Cadê, rapaz, meu treinador? Cadê aquele meu treinador? Vou dar ele uns 10 ingressos, 20, 30, quanto ele pedir. Cadê ele pra ele me assistir jogar? Cadê ele? Ele tá lá pro lado de Rondônia, lá, caçando onça, matando jacaré. Pois é, então, cara, é uma satisfação, né? Você chegar e você ver como vocês acompanham o Bragantino, o lateral direito lá também, né? Trabalhou comigo também desde novo. Era novinho no Itapipoca, só ia completar treino, ó. Quando eu cheguei, eu saquei o lateral direito. O Pedrinho disse, se tu botar ele for mal, quem vai embora é você. Eu digo, certo. Foi o melhor do jogo, hein? O lateral direito do Bragantino. E hoje tá aí na Série A. Às vezes eu fico aqui sentado no sofá, assistindo, e a satisfação, né? Às vezes ele me liga e diz, olha, hoje tem um jogaço aí, me acompanha aí. Então, essa a satisfação que às vezes os dirigentes eles esquecem de ter esses atletas, né? De saber desses atletas aí, né? Porque aqueles que não têm mais perspectiva na carreira, que você mescle, mas nunca deixe. E a base, o sub-20 já tem que estar apto a jogar no profissional, né? E esses atletas aqui, eu acredito que para mim não tem dificuldade, porque para mim já é natural, é normal, né? Eu já tenho essa convivência. Eu acredito que a gente vai fazer sim um bom campeonato, né? Porque futebol é uma consequência, né? Mas a nossa vontade é de escrever uma história aqui dentro do Barcelona, aqui, sem olhar dificuldades, sem olhar obstáculos, mas olhar para as oportunidades. Olha, nós já estamos com praticamente 1h30 de entrevista e muito proveitosa. Ficou mudo. Oi? Ficou mudo. Então, nós estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Botar? Não. Nós
Mônica, eu vou Pronto, colocar aqui. O Alexandre, nós estamos aqui com. Vou colocar aqui o Alexandre. Vou botar. Uma hora e meia. Ele mandou botar o fone. Eu quero combinar com o Ionai, tem muita história. Vê se agora fica legal. Olha, José Irani Almeida, meu amigo Ionai da Luz. Um abraço. Ainda tá ainda. Dá uma olhada nele. Melhorou, Ionai? Vamos ver se melhorou aqui. Tá conseguindo ouvir a gente? Olha, o Diogo tá mandando. Ele não está conseguindo ouvir a gente, mas nós queremos lhe agradecer. Deixa eu fazer um procedimento aqui com o Ionai, para ele voltar conosco. Está ouvindo a gente, Ionai? Bora ver se agora se a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o mesmo procedimento que eu fiz agora há pouco. Aí a gente encerra a entrevista, tá bom, Alexandre? Okay. Eu acho que o futebol ele é espetacular e quando a gente deixa o entrevistado assim à vontade, a gente percebe que existe muito mais história, que vai muito além. Olha, ele está voltando aqui com a gente. Bora ouvir agora, bora ouvir. Tá ouvindo, Ionai? Tô, agora tá beleza. Tá, deixa eu inserir você aqui. Eu disse logo quando você fez, nós estávamos te ouvindo, só para deixar bem claro, nós ouvimos, nós e o público, seu áudio estava muito, muito, muito claro, mas eu dizia que nós estamos com 1h30 de entrevista. Eu quero pré-agendar com você, no decorrer do campeonato, não só com você, tá, Alexandre? Eu quero abordar também com as outras equipes do Campeonato Rondoniense, dentro da possibilidade dos outros treinadores, até mesmo jogadores. E eu quero também abrir uma exceção para que a gente possa suscitar algumas histórias, alguns relatos, porque eu acho isso de suma importância para jogadores que você teve contato, que até então ninguém acreditava, ou até mesmo eles não acreditavam que ia chegar onde chegou, como é o caso do Dante, que chegou a uma seleção brasileira e jogou nos maiores clubes do mundo, que é o Bayern de Munique. E que isso é muito importante para jovens que estão buscando a sua oportunidade, para o próprio treinador, para que possa também o público saber de que não está limitado somente àquela cidade, àquele clube, que muitas vezes precisa de mais visibilidade. Eu quero agendar contigo para uma próxima oportunidade, claro, dentro do teu tempo, que eu sei que vida de treinador não é fácil, né? Não é fácil, vocês têm um compromisso de campo, compromisso de planejamento, e quando começa, em Rondônia, eu sei disso, reforçado pelo que Alexandre me falou, distâncias aí de cerca de 1.000 quilômetros para você fazer um jogo, então é de estrada, é asfalto, não é avião, então toma muito tempo, mas eu já quero deixar franqueado para a gente, além de você e outros treinadores, trazer esses causos que são muito importantes para o futebol. E o Futebol do Norte, desde já, agradece a tua simpatia, a tua simplicidade e a tua disponibilidade para poder falar da tua pessoa, do teu trabalho e de nomes que até então, o caso do Dante eu desconhecia que tinha tido essa experiência com você, eu te juro, eu desconhecia. E fiquei muito feliz dessa entrevista de hoje, que ela se tornou, até então, muito rica com o que você trouxe para a gente, Ionai. E ainda esqueci do Osés, né? Que eles todos me viram jogando, e o Osés foi dispensado do Galícia, ela também, e eu já não era treinador, eu almejava ser. Né? Aí ele estava lá triste, lá sentado, e eu reunia muitos jogadores que estavam ainda novo, né? Aí ele disse, eu fui dispensado do Galícia, eu vou parar, vou trabalhar. Eu disse, não, você vai parar porque os caras me disseram que eu era ruim. Eu disse, não, você é ruim mesmo. Agora, você tem uma virtude na cabeça, você não é nenhum craque. Eu vou cruzar e você vai aprender a chutar de cabeça, que vai ser a sua virtude, o seu ponto forte. Ele mora no bairro onde eu moro, e eu ia para o campo e treinava ele lá, cruzando para ele. Um dia ele teve a oportunidade de ir para Uberaba,
E, pô, para me arrumaram depois da problema, eu digo, não vá não, né? Você não tem que ir somente não. Você tem que fazer a diferença. Faça a diferença. Acabar o treino, peça os laterais para de manhã à tarde cruzar a bola para você cabecear. E tenha como base o seu ponto forte, a cabeça. E nos pés, virou chute. Se tiver de costa, devolva para quem está mais perto de você, que você é grosso mesmo. Então você tem que trabalhar em cima da sua realidade, da sua limitação. E a cabeça tem que ser o seu ponto forte. Tanto que quando ele fez um gol de cabeça, eu disse, você tá esquecendo, não é pra fazer defendendo não, pô. Você fez contra aí, cara. Entendeu? Então... E foi um clássico. E foi no derby. Foi justamente isso aí. Entendeu? Então foi uma das maiores duplas, Paulo Henrique e Oséias. Hoje ele mora lá onde eu moro, né? O Elenilson, que jogou no São Paulo, mora lá também. Todos esses caras passaram lá por mim, me viram jogando, e depois eu já almejava trabalhar, né? Passei a trabalhar com o Novo, com eles ali, ia corrigindo eles, né? E ia conscientizando. O Alexandre conhece, o César Baiano, era como um filho para mim, é desde os 10 anos, mora também no meu bairro, me tinha lá como pai, ninguém sabia porque ele jogava pelos méritos deles, né? Então, eu pouco conversava com ele. Nilo Bahia foi outro também que começou comigo lá no bairro, tá entendendo? Júnior Camaçari, quase zagueiro, foi um dos maiores zagueiros, artilheiros do futebol do sul do Mato Grossense, né? Tá vindo outro aí lá pro Guaporé, o Jonathan também, começou comigo, o Lídio. Então, é muitos. Então, esses jovens que estão aqui no Vilhena, no Barcelona, para mim não é novidade. Eu só preciso de ter tempo, né? E que os dirigentes tenham paciência, né? Para que a gente possa desenvolver, né? O projeto do Real de Campos é muito bom, mas não é melhor porque não dá sequência o ano todo da base. Tem muitos jogadores bons. Tem o Carlos, goleiro que está lá, é excelente, né? Então, o que os clubes precisam é investir mais na base, né? Em jogadores jovens e acreditar, né? E eu vou torcer que isso aconteça, e por isso que eu assumi o Barcelona e abriria a mão até do profissional. Eu abriria a mão até do profissional. E não se surpreenda porque eu já estou montando o Sub-20 paralelo. Eu deslizar lá para o Sub-20, porque aqui eu estou tentando construir, viu? E a construção precisa de profissionais para dar direção, não ser subordinado, né? Porque o vilenense, eu disse uma vez, Alexandre, debaixo da árvore lá do CT, esse clube vai acabar. Pode consultar os jogadores que eu disse, esse clube vai acabar. Porque onde não tem harmonia, discernimento, boas intenções, humildade, visão, metas, planejamento, planilha de custos, não vai. Porque tem que ter pessoas, porque às vezes você é submisso como profissional a pessoas que não entendem. Por exemplo, eu não entendo nada da comunicação, não me qualifiquei em nada, mas vocês é subordinado a mim. E eu, para demonstrar que tenho autoridade sobre vocês, eu vou estabelecer, né, padrões de comportamento de trabalho que não se identifica lá com vocês e que vocês sabem que não vai dar resultado, que só vai dar prejuízo, que o único prejudicado vai ser vocês, né? Então, é essa a dificuldade do nosso futebol, né? Os dirigentes não vão fazer um curso de especialização, né? Eu já fui coordenador de base de vários clubes, né? No Formosa eu estava de coordenador de base e treinador do Sub-20, né? E do Sub-17, Sub-15. Então, por quê? Porque não tinha profissionais que tinham com uma metodologia diferente, né? E Rondônia é rico em atletas jovens e pobre em muitas receitas. E por que não investe? Porque não tem projetos, não confiam, não acreditam, é mais status, né? Eu não estou aqui alfinetando os dirigentes, mas a maioria quer mais status no profissional. E esquece, a Copa de São Paulo é a Copa do Mundo lá da América. E é meu sonho fazer uma grande campanha na Copa de São Paulo. Abriria a mão do profissional, de Série B, de Copa do Brasil de profissionais, e ficaria. E fiquei sentido de não ter ido, porque meu projeto no Vilenense era fazer uma grande campanha. Inclusive, eu tinha, pela minha influência, conseguido um CT de graça para ir 2 meses antes. Para fazermos amistoso, adaptação, um grupo forte, que foi totalmente
desfeitos, né, espedaçados, e que eu estou conseguindo agora recuperar alguns pedaços aí, né, que estão perdidos e abandonados desses jovens lá daqui, né, e tentar fazer isso. E para mim foi um grande prazer, viu? Uma grande honra, e parabéns a vocês aí, tá? Pela essa oportunidade, né? E teve um dirigente aí de um certo clube que disse que eu estava igual a Luxemburgo, né? Porque eles não estudam, ultrapassado, eles não estudam, eles não se qualificam, eles não se atualizam, né? E acha que a gente segue o mesmo caminho. Eu sigo a atualização, não ganhei 8 títulos de profissionais, eu quero investir agora em desafios. O meu desafio hoje na minha carreira é a Copa São Paulo do Sub-20, né? Aí, se eu for ganhar isso aqui, é o 5º título. Qual é a repercussão que eu vou ter? Nenhuma. Agora, a Copa São Paulo, sim. Se eu chegar pelo menos entre os 8, porque você vai jogar contra clubes que tem 10, 20 anos de formação de base. Do Sub-10, do Sub-14, do Sub-15, do Sub-17, para chegar no Sub-20. Então, não é fácil, né? Não é aleatoriamente, não é precipitadamente, como às vezes, né, os caras, eles queimam etapas com esses jovens, colocando precipitadamente. Eles nem foram destaque no Sub-17, nem no Sub-20, já querem colocar os jovens no profissional e para resolver, quando é que é para somar. Por isso que o CFA ele chegou nesse título histórico com esses jovens, porque por um processo de trabalho, né? E o doutor Heitor, de parabéns, que ajuda o futebol de Rondônia, que era uma vaga na Copa São Paulo, ele botou 2, né? E os dirigentes não brigam para 2 vagas na Copa do Brasil, né? Quase todos os estados em volta tem 2 clubes na Copa do Brasil, só aqui que tem 1, né? E eu não vejo nenhuma manifestação deles nessa parte, né? De buscar duas vagas, né? Melhorar mais o ranking, né? Que nós ranqueados, nós estamos lá embaixo, precisamos melhorar, né? Não podemos ficar atrás de Manaus, né? Não podemos ficar atrás de Cuiabá também, né? De Mato Grosso, eu trabalhei nesses estados, não vi diferença, mas vi uma visão diferente, né? Um planejamento, uma meta, né? Os caras têm projetos, por exemplo, eu vou rapidamente para não tomar o seu tempo, 2009 eu dirigi o Naviraense, a chave da Série D nossa, que os dirigentes não queriam, quase me batiam, que queria que eu abrisse o jogo para não classificar, para não ganhar vaga. E eu ganhei a vaga porque era mais 4 meses de salário, né? A gente vive disso, entendeu? A nossa chave era quem? Londrina do Paraná, Chapecoense, Brasil de Pelotas e Naviraense. Eu vos pergunto, e pesquise, onde é que está o Naviraense? Acabou. Onde é que está a Chapecoense? Onde é que está o Brasil de Pelotas? Onde é que está o Londrina? Onde é que está o Naviraense? Acabou. Infelizmente. Né? Então, essas visões aí que muitas das vezes passa despercebido. Né? Então, eu fico aqui, eu estou morando aqui em Vilhena, casei aqui, estou aqui, gosto de Rondônia, me tornei rondoniense, e o meu sonho é isso aí. E eu aproveitei o Barcelona, que eu não tive espaço em outros clubes, de implantar essa linha de evolução. E os clubes precisam disso. Pessoas que visualizem mais, deslumbrem mais. Eu vi uma conversa de alguns amigos de Rolim de Moura, e o presidente disse que não tinha interesse na base. Queria chegar na Série C. Gente, futebol é por etapa, é um degrau que você sobe. Aqui, primeiro, eu tenho que me preocupar em classificar. Para lá na frente, os obstáculos que a gente for passando, para a gente em pensar na meta. Então, a meta está muito longe, ela tem uma distância de 1000 pés. Né? Então, uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Essa é que é a dificuldade. Né? E eu já estou montando o Sub-20, que eu tenho um sonho de chegar e não se surpreenda se eu me deslizar para lá, porque é satisfatório você trabalhar com sonhos, com quem tem sonhos, né? E com quem almeja um dia estar assim em crescimento, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Satisfação grande, Alexandre, ver você. E você, eu continuo sendo um dos baluartes do futebol, né? Uma das pessoas que tem uma importância grande na evolução e na divulgação do futebol rondoniense, e
têm transmitido isso, que é para o Amarildo, que está seguindo esse espaço aí também, e tantos outros aí também, né? E Deus abençoe vocês aí. Nós que agradecemos, Alexandre. Agradeço ao Amarildo pela participação, ao professor Ionai pela grande entrevista, até reveladora, falando sobre a questão do Dante e contando outras histórias, e também até tem outros fatos também, como depois a gente pode remarcar, como a história dos filhos do Ionai, que sempre falava aqui em Rondônia, a questão dos jogadores que sempre acompanhavam o Ionai em todos os trabalhos, mas sempre vitoriosos. E desejo a você muito sucesso aí no Barcelona. Acredito que vai ser uma das equipes que vai surpreender, porque tem um grupo muito qualificado para essa competição e muito potencial naqueles jogadores que estavam no Vilhenense, que agora, agregado a outros jogadores, é uma equipe que vai dar trabalho. E torço para que você sempre esteja ali brigando pelas cabeças, porque é uma pessoa do bem e que sempre está buscando o melhor para o nosso futebol. Cara, eu que agradeço aí, obrigado aí, viu? E vamos estar sempre aí nos falando aí e acompanhando aí, tá? Valeu. Quero agradecer o Ionai, me despeço do Ionai. Muito obrigado pela atenção. Quero agradecer o Alexandre Almeida pela disponibilidade em cima da hora do convite. Obrigado, Alexandre. Sei que também não é fácil para ti, não, a correria. Estenda meus cumprimentos aí para a família, para sua esposa, para sua filhinha, tá bom? Para todo mundo. Um ótimo fim de semana, muita saúde, bom descanso. E para você que acompanhou a entrevista desde já, muito obrigado. Entrevistamos o Ionai da Luz, professor Ionai da Luz, treinador do Barcelona, que vai comandar a equipe Barcelona de Vilhena, no sul de Rondônia, que vai comandar a equipe no Campeonato Rondoniense, prestes a começar. Eu fico por aqui. Esse programa, você pode rever esse programa no facebook.com/Futebol do Norte e também no canal do YouTube que está aparecendo aí na tua tela. Beijão no coração, muita saúde, um ótimo fim de semana. Bye, bye.